Em 1595, uma mensagem obscura, conhecida por Profecia de São Malaquias, ganha notoriedade na Igreja e sociedade na Europa. Ela prevê uma série de papas até o fim dos tempos, culminando em um último líder conhecido como Petrus Romanus. Este papa, segundo a profecia, surgirá em tempos de grande tribulação, enquanto a Igreja enfrenta crises profundas. A história se complica ainda mais quando voltamos a 1917, em Fátima, Portugal. 3 crianças pastoras relataram aparições da Virgem Maria, que trouxe mensagens de oração e conversão. Entre os segredos revelados, uma visão do inferno e a necessidade de consagração da Rússia emergem como avisos urgentes, ecoando as preocupações de Malaquias. O terceiro segredo, que muitos acreditam estar ligado ao destino da Igreja, retrata um bispo vestido de branco, interpretado por muitos como o Papa, em meio ao caos e à perseguição. O que significaria isso em um mundo onde a profecia de Malaquias se concretiza? À medida que essas histórias se desenrolam, a figura do último Papa emerge como um símbolo de desespero. Ele será o líder que enfrentará não apenas os desafios internos da Igreja, mas também as forças externas que ameaçam a fé e a moralidade do mundo. Atualmente, o Papa Francisco, considerado por muitos como o último Papa da profecia, enfrenta problemas de saúde, o que gera ainda mais especulação sobre seu papel e o futuro da Igreja. Sua condição delicada traz um clima de incerteza, fazendo com que muitos questionem se ele será capaz de guiar a Igreja em tempos tão turbulentos. Após a renúncia do Papa Bento XVI, em fevereiro de 2013, foi convocado um conclave para eleger um novo Papa. Bergoglio foi considerado um candidato forte, apesar de não ser o favorito inicial. No dia 13 de março de 2013, ele foi eleito Papa, adotando o nome Francisco. Mas, sendo ele eleito ainda sob o regime do Papa anterior, ainda vivo, a Igreja teria procurado lançar uma cortina de fumaça sobre o assunto. Afinal, quem seria o verdadeiro Papa? Bento XVI ou Francisco? Será que diante de Deus, uma renúncia é realmente aceita? Essas perguntas nos levam a imaginar a possibilidade do trono do Vaticano ainda estar vago, visto que após a morte de Bento XVI, o verdadeiro Papa ainda não teria sido eleito. E este Papa que está no cargo, o Francisco, seria como um Papa interino, pois se foi eleito enquanto o anterior estava vivo, foi eleito indevidamente, ocupando o lugar de um Papa que ainda estava no comando. Então seu papado é contestado, e no mínimo levanta questões sobre a legitimidade e a continuidade da liderança da Igreja. Levando em conta esta teoria, a vaga ainda estaria aberta, e o último Papa ainda não estaria atuando, pois o posto, na prática, ainda estaria vago. Seria isto uma maneira da Igreja estender o tempo do seu domínio? Enquanto a expectativa em relação ao último Papa cresce, especialmente em tempos de transição na liderança e de conflitos globais. À medida que nos aproximamos do futuro, os ecos dessas mensagens se tornam mais palpáveis. As previsões enigmáticas de Nostradamus, que mencionam desastres e eventos cósmicos, alimentam a imaginação coletiva. A ideia de um cometa ou meteoro como um sinal do apocalipse se torna um tema recorrente na cultura popular e nas discussões sobre o futuro. Em 2032, um meteoro que a NASA monitora se aproxima da Terra, levantando questões sobre o que isso poderia significar para a humanidade. Seria este o presságio final, um sinal de que as profecias estão se cumprindo? A conexão entre esses eventos se torna um alerta, um chamado à reflexão sobre o futuro da humanidade. O último Papa, pós-Francisco, pode ser contemporâneo de um cataclismo iminente. Será ele a clamar por unidade e fé, como na profecia, guiando os seus fiéis em tempos de adversidade? Estas mensagens clamam por conversão, ressoam em um tempo em que a fé é desafiada
e a incerteza se torna a norma. Ao analisar cada aspecto, vemos que parece reforçar a ideia de que o mundo precisa de uma mudança rumo. O que seria necessário para que a humanidade ouvisse esse chamado? Quando o meteoro cruzar o céu, o que ele trará consigo? A intersecção das profecias de Fátima, Nostradamus e Apocalipse, com a figura do último Papa de São Malaquias, se complementam e sugere que a espiritualidade e a fé podem ser a chave para enfrentar os desafios futuros. O último Papa, envolto em mistérios e presságios, pode estar destinado a liderar a sua Igreja Católica e o sistema mundial em um período de escuridão. As profecias se entrelaçam, criando um mosaico de significados que nos desafiam a olhar para além do presente e a considerar o destino que nos aguarda. As visões de Nostradamus, Fátima e as advertências de São Malaquias se conectam em um pano de fundo de eventos cósmicos. À medida que a data de 2032 se aproxima, a tensão aumenta. A espera e a ansiedade se tornam palpáveis. O que será do mundo se o meteoro alterar o curso? É certo que o último Papa se levantará em um momento de crise, enfrentando não apenas a calamidade, mas também a desconfiança e a dúvida que permeiam a sociedade. A urgência da mensagem é clara. Estamos preparados para o que está por vir? O tempo de decisão se aproxima, e a história nos observa. Estas visões e profecias ressoam com temas e imagens que também aparecem nas profecias bíblicas, especialmente no livro do Apocalipse. Ambas compartilham uma preocupação com o fim dos tempos, a vinda de um líder espiritual e a necessidade de conversão e fé em tempos de tribulação. No Apocalipse, autor conhecido como João de Patmos descreve uma série de visões que revelam eventos cataclísmicos e a luta entre as forças do bem e do mal. Assim como a profecia de São Malaquias antecipa a chegada de um último Papa em tempos de grande tribulação, o Apocalipse fala sobre a vinda de um Cordeiro que vencerá o mal nessa mesma época e reinará em um novo céu e uma nova terra. Ambos os textos sugerem que a humanidade deve estar atenta e preparada, pois os sinais do fim dos tempos são visíveis e iminentes. Além disso, as mensagens de conversão e arrependimento presentes em Apocalipse ecoam os chamados à penitência. João exorta a todos os homens a se voltarem para Deus e a se prepararem para o retorno de Cristo, que é descrito como o maior evento da história e de grande transformação. A ideia de um líder que guiará o povo em tempos difíceis também é central nas profecias bíblicas, onde figuras como os profetas do Antigo Testamento e o próprio Cristo desempenham papéis cruciais na salvação da humanidade. As visões apocalípticas de juízo e redenção, como as pragas e os selos, refletem a urgência presente nas profecias de Malaquias e Nostradamus, que também apresentam um mundo à beira do colapso moral e espiritual. O apelo à unidade e à fé, especialmente em tempos de crise, é uma constante que atravessa tanto as profecias bíblicas quanto as visões contemporâneas. Por fim, à medida que a data de 2032 se aproxima, as semelhanças entre essas tradições proféticas se tornam mais evidentes. Tanto as mensagens de Fátima quanto as advertências de Malaquias e as visões do Apocalipse nos alertam sobre a necessidade de estarmos vigilantes e preparados para os desafios que virão. A intersecção entre essas narrativas sugere que, independentemente da origem, há uma mensagem comum: a importância da fé, da conversão e da esperança em tempos de incerteza. Se você gostou do conteúdo, ajude o canal, dê like, compartilhe e se inscreva.